com muita satisfação que nós estamos trabalhando nessa campanha. É um momento rico para a gente poder discutir a universidade. Deveríamos ter mais momentos ricos como esse para discutir a universidade no seu dia a dia. Mas esse momento, que é um momento de eleição, surgem essas oportunidades. O que a gente acha que faz a universidade? O principal da universidade, o que é que são? São as pessoas que constroem o seu dia a dia. E as pessoas significa os técnicos administrativos que fazem as atividades meio, que sem elas não aconteceria as atividades fins, que são ensino, pesquisa e extensão, os docentes e também os estudantes. Todo mundo constrói a universidade, constrói esse ambiente. Os prédios são só os prédios serão mudados, inclusive passarão por reformas ou até, às vezes, por demolição e construção de novos prédios. Então, esses equipamentos, prédios, não são o mais importante da universidade. E eu tenho trabalhado, nesses últimos 11 anos, muito diretamente com a atividade meio, porque fui diretor de estudo de Química por quase 8 anos, pró-reitor de assistência estudantil, onde o trabalho com pessoas é intenso e pessoas que têm entrado na nossa universidade, felizmente, estudantes de baixa renda que têm todos os problemas, trazem todos os seus problemas diários do seu cotidiano e com muita necessidade de assistência e muita necessidade, inclusive, de ausculta, né? As pessoas, muitas vezes o estudante chega lá e quer falar com o pró-reitor, ou quer falar com o assistente social, ou quer falar com a coordenadora dos programas de assistência. O que falta na nossa universidade? Nossa universidade falta muito a convivência entre as pessoas. Precisamos de equipamentos onde as pessoas possam conviver, locais onde as pessoas possam conviver. A Prodep tem feito aí concursos, com um concurso que tem 100 e poucas vagas, tem 40 mil inscritos. Significa que a UFBA está nos corações e mentes das pessoas como um local bom para trabalhar. Elas têm que chegar aqui e ter um acolhimento. E aquela expectativa de que aqui é um local bom para se trabalhar, para desenvolver o seu potencial, desenvolver o seu trabalho, ele tem que ser real. E para ser real, nós precisamos melhorar essa questão da convivência. E melhorar a convivência significa a gente pensar em equipamentos onde a gente possa ter promoção da saúde, possa ter prevenção, e também temos que o nosso sistema, né, o trabalho do nosso SMUB, junto com o nosso complexo hospitalar, junto com a CDH, com o Núcleo de Qualidade de Vida, pensar ações para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, como, por exemplo, construção de academias, local que a gente pode ter atividades de dança, de ginástica laboral, exercício e também a convivência, um local onde tenha um café, né? Uma lanchonete, pode ser um café. Nós precisamos também de restaurantes. Nós não temos locais, por exemplo, um restaurante da comunidade universitária, onde os professores, servidores se encontram, né? Não só fazem as suas refeições, mas se encontram. Então, pessoas de diferentes setores e de diferentes unidades e órgãos se encontram nesses locais para a gente conhecer. Hoje a gente já não se conhece mais. Para a gente viver a universidade, a gente precisa de que as pessoas se conheçam, se tenham uma relação mais direta. E se conhecendo, conversando nesses espaços, nós podemos melhorar muito, inclusive, a vida, o viver aqui dentro. O servidor, se ele chega e não conhece a estrutura da universidade, não sabe os procedimentos, ele tem isso dá uma angústia muito grande, porque como eu vou fazer isso? Tá certo? Então, se você chega num setor como a SAD, por exemplo, você tem um gestor de contrato. O gestor de contrato tem que entender o que é todo o processo para ele poder ser um bom gestor do contrato e saber qual é a função dele e a importância da função dele. Agora, precisamos de fazer também os programas de capacitação e discutir com a comunidade dos técnicos quais são os cursos, qual é a capacitação, o que é esse programa, tá certo? De capacitação. E além disso, nós temos que incentivar a qualificação. A qualificação com cursos de graduação, para quem não tem, de especialização, de mestrado e doutorado, com afastamento, como acontece com os docentes.
O docente, para fazer um doutorado ou um pós-doutorado, ele tem afastamento. E para que ele tenha afastamento e o departamento possa assumir, os outros possam assumir o trabalho, ele tem um substituto. Então, a gente tem que prever que para os técnicos a gente também tem que ter o substituto. Porque senão, não pode ficar, o técnico não pode ficar na chefia. A chefia libera ou não libera. E liberar como? Se nós temos um trabalho, o tempo, pode ter um setor que diz, com esse trabalho todo que eu tenho aqui, se eu liberar você, é um a menos. Então, todo mundo vai ter que trabalhar mais. Para isso, nós precisamos buscar essa isonomia com a condição do docente, o técnico administrativo com o docente, que a gente tenha o substituto. O que nós precisamos também? Dos sistemas que se falem. Sistemas informatizados que se falem. Porque nós não podemos ter sistemas que não se falam. Então, hoje mesmo, nós temos várias dificuldades entre o CIPAC, que não falava com o Comprasnet, e o Comprasnet, que não fala com o CIAF. Então, você tem um retrabalho. Um retrabalho é sempre angustiante, porque se você digitar 1.000 itens, 1.200 itens para fazer uma licitação no Comprasnet, primeiro no CIPAC, se ele não migra para o Comprasnet, tem que redigitar tudo de novo no Comprasnet, depois tem que redigitar tudo de novo no CIAF. É um trabalho insano e que não deve acontecer. Nós temos um problema seríssimo hoje, que é a nossa capacidade, o nosso quantitativo de pessoas para trabalhar na universidade de manhã, de tarde, de noite, está um tanto complicado. Tá certo? À noite nós estamos com o curso com muito poucos servidores. Se a gente optou por trabalhar para a nossa universidade funcionar de 7 às 22h30, nós precisamos implantar os turnos contínuos que foram aprovados no Conselho Universitário em toda a universidade, porque a universidade toda tem que funcionar de 7 às 22h30. Portanto, a gente não só defender os turnos contínuos lá no Conselho Universitário de boca para fora, mas a gente acha que ele vai fazer a universidade muito melhor e funcionar muito melhor em todos os seus 3 turnos. E esses são praticamente as nossas propostas de trabalho. Não são só essas, claro, é óbvio, mas nós estamos discutindo aqui com os técnicos administrativos. Portanto, nós temos que dar um panorama do que nós pensamos da universidade e estamos discutindo principalmente esse setor aqui hoje. E, portanto, eu não posso ter um curso noturno, e o curso noturno, o estudante, o professor, só no curso noturno, ou os servidores nos setores dos PAFs, e que tem um problema, tem uma questão administrativa e não sabe onde procurar. Vai ter que ligar no dia seguinte para um dos setores nossos, um dos setores administrativos nossos, vai ter que passar e-mail. Então, é necessário que a gente tenha alguém para responder. Por que e como fazer isso? Por que isso pode ou não pode? Nós já temos setores como a SGC, e seria óbvio que a SGC teria que funcionar até de noite, funciona atualmente até às 20h30, tá certo? Era óbvio que teria que funcionar, porque os alunos da noite, como é que eles iam acessar a SGC? Eles teriam que faltar ao trabalho, aqueles que trabalham de dia, para vir resolver um problema na SGC, se precisasse de um problema presencial. Agora, é claro que nós podemos resolver também muito mais as coisas de maneira informatizada. Seria muito importante que as pessoas que trabalham com a gente, que são terceirizados, fossem do quadro. Muitas pessoas qualificadas têm trabalhado como terceirizados nos nossos setores. No nosso setor, na PROAD, temos vários terceirizados, principalmente na SAD, que sem eles a gente teria muita dificuldade de funcionamento hoje. Muita dificuldade. Desempenho um papel importante, atividades importantes. Mas isso também nos cria problemas no dia a dia. Os problemas de convivência entre terceirizados e as pessoas do quadro. Então, é necessário que a gente mostre para os nossos gestores em Brasília de que esse caminho está errado, está equivocado. Nós precisamos, para ter um serviço público de qualidade, nós precisamos de ter pessoas contratadas para o serviço público. Então, esse caminho do turno contínuo, ele é extremamente importante. Se a gente contratar mais pessoas e implantarmos o turno contínuo, não precisa, os órgãos não precisam funcionar até as 22h30, mas nós podemos ter uma PROAD, por exemplo, né? Um órgão da PROAD que funcione de 8 às 14, 14 às 20. 20 horas a gente já pega um período do noturno.
Os processos hoje no judiciário são todos eletrônicos. Eles não estão tramitando mais via papel. Então nós precisamos acertar isso aqui na nossa universidade também. Fazer com que a tramitação do processo seja eletrônica. Nós respondemos à justiça várias vezes e respondemos com o procurador por e-mail, né? Mandamos por e-mail e ele responde de maneira também eletrônica. Então a nossa universidade tem que entrar, né, nessa era de fazer a informatização. Então nós precisamos informatizar. E muitas vezes o processo chega e fica parado. Porque nossa universidade cresceu muito. Ela mais do que dobrou de tamanho em poucos anos. E hoje nós temos 50 servidores a menos do que tínhamos em 2009. Claro que teve a terceirização. Mas a sobrecarga de trabalho nas pessoas que aqui estão e que têm e que podem despachar, porque também para despachar você tem que ter a matrícula SIAP, então você tem que bater o seu carimbo lá, é imenso. Então, às vezes um processo pode ficar esquecido. Então nós precisamos informatizar. Isso, se no judiciário está assim, não tem nenhum sentido a gente, que é a universidade, o local do pensamento, o local de construção de conhecimento, continuar com o papel. Então precisamos informatizar essa questão, para tramitar mais rapidamente. Tem universidades que têm um Conselho Superior de Administração. Obviamente, um Conselho Superior tem que estar definido no Estatuto. No nosso Estatuto, quem é o conselho que faz a administração? E que é o superior e que administra? É o Conselho Universitário. Tá certo? Ele tem várias comissões. Agora, foi importante, a nossa universidade, até o tempo, não muito tempo, tá certo? Até antes da gestão do professor Naumar, tinha uma única pró-reitoria administrativa, que era a PROPLAD. Ligadas à PROPLAD estava a SPE, estava a Prefeitura do Campus, ou seja, tinha tudo ligado à PROPLAD. Tinha a PROPLAD e 3 pró-reitorias acadêmicas. A pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e a pró-reitoria de graduação. Então, estar só a PROPLAD não cabia mais. A universidade ficou muito grande. E, felizmente, nós criamos a PRODEP, e que foi muito importante para discutir a vida funcional das pessoas, tanto do técnico administrativo como dos docentes. E a PRODEP tem as suas várias coordenações, né? E essa CDH, a SPE, tudo mais. Bom, nós aprovamos agora o regimento da reitoria, em que além de 8 pró-reitorias, 4 administrativas, a PROA é administrativa, mas é também acadêmica e é também de pessoas, porque as pessoas lá são os estudantes, né? Com foco principalmente no estudante. A PROA atende muito isso. Mas ela tem administração, executa orçamento, o orçamento do PNAES ela executa todinho. Hoje, esse ano, 2014, é de 22 milhões, e a universidade botou mais 6 milhões para assistência estudantil, então, que é executado esse recurso todo lá. Então ela é administrativa, também por isso. Temos 8 pró-reitorias. E foram criadas ainda as superintendências, que estão ligadas diretamente à reitoria. Por exemplo, a SUMAI, a SUPAD, a Superintendência de Ensino à Distância, o nosso CPD, que virou STI. Então, a gente saiu de uma coisa que era pequena, uma pró-reitoria administrativa, para 4 e algumas superintendências, e isso trouxe uma fragmentação muito grande. É importante a descentralização, mas não pode ter muita fragmentação. Então nós precisamos ter uma coordenação dessas atividades. A gente tem que colocar, a proposta é organizar em todos os setores e fazer a proposta de turno contínuo. Isso foi aprovado pelo Conselho Universitário. E nós não estamos aqui nessa campanha achando que nós estamos só participando. Nós estamos aqui para ganhar. E achamos que nós seremos eleitos e que nós vamos dirigir a universidade. E vamos fazer essa ausculta e esse debate e vamos agarrar essa proposta e discutir com os órgãos.